Olá, nesse vídeo vamos mostrar a geração de malha no interior de um coletor de exaustão usando o ANSYS Meshing. Então, nessa figura do lado esquerdo, a gente tem as quatro entradas que vão receber os gases que saem do motor de 4 cilindros. Depois, os gases vão passar por uma região de um catalisador e finalmente saem pela direita. E normalmente essa região do catalisador é tratada como meio poroso, então é interessante separar esta região como um domínio à parte. Então a gente pode começar aqui com o Workbench, clicando no componente Mesh e arrastando até a área de projeto. Na célula Geometry, clicar com o botão direito, Import Geometry, Browse, e selecionar o arquivo Exhaust que foi gerado no Space Clean. Uma vez importada a geometria, a gente pode clicar com o botão direito na célula Mesh e clicar sobre Edit. Então aqui a gente tem a geometria no coletor já importada, e se a gente expandir a opção aqui Geometry na árvore, a gente observa que os quatro corpos estão unidos num único componente. Isso é feito usando a ferramenta Share Topology no Space Clean. E isso faz com que a malha seja gerada de forma conforme. Para que a malha seja não conforme, então a gente não utilizaria o Share Topology para unir os corpos num componente só. Tá? A malha conforme é aquela que a gente garante que os corpos vão ser unidos para fins de geração de malha. Então a malha vai ser compartilhada na interface entre dois corpos adjacentes. Clicando em Mesh, a gente observa aqui a física, tá, CFD, e o Solver Fluent. E a gente observa que aqui na árvore a gente não tem ainda as Name Selections, então a gente vai criar as Name Selections de entrada e saída e também Name Selections de corpos, de modo a garantir que eu vou ter um corpo separado para avaliar o interior do catalisador, de forma que lá no solver seja possível configurar o catalisador como meio poroso. Então aqui a gente vai rotacionar o modelo, selecionar a opção de face e com a ajuda do Ctrl a gente vai selecionar as quatro faces de entrada, clicar com o botão direito, Create Name Selection, Inlet. Mesma coisa na saída, selecionar a face de saída, botão direito, Create Name Selection, Outlet. E agora as Name Selection para os corpos. Então, vou mudar aqui a opção para Body, selecionar o corpo de entrada, botão direito, Create Name Selection, Fluid, In, Fluid, In. Depois selecionar o corpo que representa a região do catalisador, botão direito, Create Name Selection, Fluid, Porous. E selecionar os dois corpos de saída com o Ctrl, botão direito, Create Name Selection, Fluid, Out. Expandindo aqui na árvore, a gente observa que agora nós temos as Name Selections, duas de superfície e três de volume. Voltar aqui a visualização para
isométrico. O Unsmash utiliza dois métodos como métodos de forma padrão. É o sweep e o tetraedro com patch conforming. Se o Unsmashing percebe que a topologia permite gerar malha com sweep, ele gera sweep. Caso contrário, usa o patch conforming. No entanto, o patch conforming é obrigado a respeitar todos os detalhes geométricos. E numa situação como essa, onde eu tenho muitas superfícies e arestas, ah, o unsmashing demora um pouco para gerar malha. Então a gente vai trocar o método padrão por um outro método. Então aqui com o botão direito em Mesh, a gente vai inserir método. Nós vamos selecionar os 4 corpos. Então os 4 corpos. E aqui em método nós vamos trocar, substituir automático por tetraedro. E o patch conforming trocar para patch independent. Normalmente o patch independent tem uma vantagem em relação à identificação das regiões e dos detalhes geométricos, porque o patch independent ele não é obrigado a respeitar todos os detalhes geométricos. Então, se ele observa que o detalhe geométrico é menor que a tolerância, então ele desconsidera aquele detalhe geométrico. Então, isso permite gerar uma malha mais homogênea na superfície. No entanto, o patch independent ele gera a malha de uma forma diferente do patch conforming. O patch conforming gera a malha na superfície e a malha volumétrica a partir da malha superficial. O patch independent gera uma malha volumétrica ao redor do modelo e depois o patch independent, então ele divide as células próximo da superfície e projeta os nós na superfície do modelo. Isso faz com que a transição de células pequenas para células grandes aconteça de forma brusca. Então, para evitar esse efeito, a gente ativa essa opção chamada Smooth Transition. Então, a gente vai colocar aqui On, e isso faz com que a malha interna do patch independent fique muito parecida com a malha interna do patch conforming. A gente pode então agora gerar a malha. Então agora a gente tem a malha, clicando em Mesh, na árvore, a gente tem acesso a algumas informações importantes. Por exemplo, expandindo Statistics, a gente tem acesso ao número de nós e elementos. E também, aqui expandindo Quality, a gente pode selecionar um método para avaliar a qualidade da malha. Então a gente vai selecionar Orthogonal Quality. A gente observa aqui que o valor mínimo é 0,2, que é acima da recomendação, que é 10 a menos 2. Então a gente sempre observa aqui o valor mínimo para tomar cuidado para que o elemento mais torcido não fique com valor muito baixo. A gente observa que a malha ficou um pouco grosseira nessa região, então a gente pode voltar aqui no Mesh e expandindo o Sizing, a gente pode diminuir o tamanho dos elementos. Então a gente vai diminuir aqui o Element Size para 10, por exemplo. O Max Size automaticamente foi alterado para 20 e a gente pode gerar a malha de novo. Agora a gente tem uma malha superficial mais homogênea, a qualidade continua boa, 0,2, e a gente tem em torno de 530 mil células. Um recurso interessante do Unsmashing é a capacidade da gente combinar métodos. Então a gente pode selecionar um método diferente para essas duas regiões cilíndricas. Então a gente vai selecionar aqui
esses dois corpos, o do catalisador e o da região da saída, e nós vamos clicar com o botão direito em Mesh, Insert Method. E aqui a gente vai colocar o método Multizone para gerar elementos hexaédricos nessas regiões. Só tomando cuidado para corrigir aqui o método Patch Dependent e eliminar aqueles dois corpos que já não fazem mais parte daquele método. Então agora a gente pode clicar em Generate Mesh para gerar uma nova malha. Então agora a gente tem a malha híbrida, né, com hexaedros e tetraedros. A gente tem também pirâmide, que é a transição entre hexaedro e tetraedro. A gente tem uma camada de pirâmide aqui para que essa transição seja possível. Então, entre hexaedros e tetraedros acontecem 3 regiões com pirâmides. A gente observa aqui que a qualidade continua boa, 0,23, e o número de células 520 mil. A gente pode também tentar melhorar um pouquinho esse refinamento na região do catalisador e na região da saída. A gente pode fazer isso com um refinamento local usando a ferramenta Sizing. Então, botão direito em Mesh, Insert, Sizing. E aqui a gente vai selecionar o corpo do catalisador e nós vamos colocar aqui o tamanho de elemento 6 milímetros. Mesma coisa para o sizing da região de saída. Então aqui, botão direito em Mesh, Insert Sizing, selecionar o corpo de saída, Apply, e aqui a gente vai colocar um tamanho de elemento 4 milímetros. E aí, clicar em Generate Mesh. Aqui a gente observou que a malha ficou um pouquinho mais refinada, a qualidade ainda tá dentro da recomendação e a gente tem uma malha mais ou menos homogênea para enviar para o solver. E com isso a gente encerra esse vídeo. Obrigado.